Olá pessoal, Danilo Pinheiro, vou mostrar para vocês nesse vídeo a tab de Controllers, que é do DP Auto Rig System, na parte onde a gente vai trabalhar os controladores, tá? É uma tab que tem bastante coisa, mas ela não é complexa, ela é simples. Então, se a gente for ver devagarinho, a gente vai conseguir entender tudo. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, peço desculpas sobre isso, mas a gente vai ver essa tab ao completo, tá? Atualmente, nessa versão 5.01.24, ela está disposta dessa maneira. Pode ser que futuramente a gente até altere alguma coisa, mas é isso a base que a gente tem no DP Auto Rig System hoje, tá? Vamos lá. Essa primeira região aqui é uma região onde a gente tem uma ferramenta que é o Color Override, e ela antes estava dentro do Tools, a gente passou ela para cá justamente porque ela sempre está em utilização nos controles. Então, o que ela faz? Ela colore curvas que a gente tiver. Eu vou criar uma curva aqui bem simples para a gente ver. Essa curva, ela fica verde quando a gente seleciona. A gente sabe que se a gente alterar o Color Override dela, ela fica colorida. Então, a gente tem aqui no Object Display, Draw Override, a gente tem essa opção aqui, por exemplo, de Enable Override e coloca a cor do index, tá? Essa cor de index aqui é o número que está aparecendo aqui nessa interface. Então, se a gente quiser ela amarela, a gente clica aqui no 18. O que o script faz? Ele seleciona o shape que está nessa curva, ele dá um Enable Override, coloca como index esse valor aqui. Então, se a gente tiver um outro index que a gente quiser a coloração, ele vai alterar para a gente. Isso vai aparecer depois que a curva não estiver mais selecionada. Porque selecionado sempre é verde, o Maya põe assim para a gente, a não ser que a gente tire. Tem uma parte aqui onde a gente altera isso. Eu não me lembro exatamente onde que é, mas tem uma parte aqui... Viewport, sabe? Eu acho que esse aqui, ó, Select on Highlight. Se a gente tirar isso, aí ele não fica verdinho quando a gente está mexendo, tá? Na Viewport, mas isso é só uma observação, tá? Além desse index que a gente tem, a gente poderia também alterar via RGB. Então, quando a gente tem o RGB, a gente vai clicar aqui, escolher um RGB da cor que a gente quiser, vamos colocar esse rosinha aqui. Aí ele vai entrar para a gente o valor RGB e conecta esse valor na nossa viewport aqui, tá? Então, esse valor de RGB, a gente pode escolher qualquer um do range que a gente tenha no Maya e a gente goste muito dessa cor, e ele já vai passar para a gente quem tiver selecionado essa cor, tá? Então, aqui é isso, tá bom? Outra aba que a gente tem aqui seria o Outliner. Ele tem essa opção de Outliner Color aqui e usa Outliner Color quando ele está ligado ou desligado. Então aqui ele fica preto como default. Se a gente escolher, não sei, uma cor, essa azulzinha clara aqui, ó. Aí ele muda a cor aqui do azul na Outliner, tá? Eu quero uma outra cor na Outliner, então simples, já entenderam? A gente escolhe aqui uma cor e ele colora ali pra gente, tá? Ótimo, isso é o Color Override, simples de se entender. Se a gente for ver agora o Default Valors, esse aqui é mais interessante da gente compreender. A gente tem o Reset, o Set e o Editor, tá? O que esse painel faz? Esse painel trabalha os valores padrões dos atributos do Node. Então, o Maya não dá acesso para a gente alterar valores de Default Valor depois que você já criou um atributo. Vamos já aproveitar e criar um BIP simples. Ele já vai ter um monte de opções para a gente ver as curvas de controles, tá? A gente já cria e já trabalha nele. O que o Default Valor é importante para a gente? Voltar na posição inicial, igual eu falei. Tem ferramentas que a gente vai usar para fazer isso e elas leem o Default Valor. Vamos lá. De atributos com Default Valors, por exemplo, o Follow da cabeça. O Follow da cabeça é se a cabeça está com a inclinação sempre orientada no mundo ou não, tá? Então, o Default Valor dela é 0 por default, né? Porque ela não segue o corpo, mas a gente poderia pôr um outro valor aqui. Como que a gente encontra esses valores? A gente tem que vir aqui no Controllers e encontra aqui o Reset e o Set, que são valores para a gente configurar. Se eu colocar aqui valor 1, e dar um reset, ele volta para a gente no valor 0, porque ele sabe que o valor 0 foi aquele valor
Aí a gente tem esse painel do editor, que isso daqui é uma coisa que o Maya não nos dá, que é os valores de default valor. Então a gente está com o controle selecionado, que é o head, ele tem um subcontrol display, que é um valor 1 atualmente, e o follow está com o valor 0, tá vendo? Se a gente quiser alterar esse valor, a gente pode colocar aqui o valor default dele como 1. E aí eu dou um Enter, ele vai configurar esse valor como sendo o default 1. Se eu der um reset nele agora, olha lá o que acontece, ele volta para o valor 1. Tá? Aqui eu vou dar um refresh nessa nossa cena, então vou selecionar de novo aqui, ele vai dar um refresh no nosso painel, e agora a gente sabe, ó, o default valor dele é 1 e o valor atual é 1, então tá certo. Se o valor atual dele for 0.4, vou dar um refresh aqui, ó, nele. Ele está 0.4 atualmente. Eu quero que ele volte para o valor 1. Eu posso vir aqui e pedir valor 1, não tem problema. Ele vai configurar o valor 1 lá. Ou então eu posso vir aqui também e pedir reset. Aí ele vai para o 1 lá. Olha lá, ele vai para o 1, é o que a gente tinha mostrado, tá? Vamos entender que se eu quiser o valor default dele como 0.3, eu posso configurar ele como 0.3, escrevendo aqui 0.3. Tá? O valor default dele passa a ser 0.6 se eu tiver num outro 0.3. Se eu tiver num outro valor e der um reset, ele vai para 0.3 porque ele está lendo, a gente está editando o default valor. Tá? E o Maya não permite a gente fazer isso, por isso a gente criou esse painel e criou esse botão também, que caso você não queira entrar nesse painel, mas você configurou aqui que é o follow dele 0.9 ou 0.8 no caso, você pode vir aqui e apertar 7, que ele vai configurar para a gente. Se a gente reler aqui, ó, ele está no 0.8 ali para a gente, ele vai configurar esse valor como 0.8, sendo o default. Então, essa é o painel para default values, tá? Não é difícil, mas ele é uma coisa mais técnica mesmo, quando a gente utiliza atributos no Maya. O outro painel é muito legal, que é o de criar controles. Esse Create Controles, a gente tem as opções aqui do que é criar o controle. E a gente tem as opções de novo controle, adicionar o shape ou dar um replace no shape atual. A gente também tem dizendo se o shape que a gente vai criar é linear ou cúbico, o tamanho desse shape e a direção dele, no caso, que seria a direção da forma do shape criado. A gente tem as opções de criar isso daqui através desses botões. Então, um novo controle que eu gostaria que ele fosse, nesse caso aqui, a gente pode clicar nessa setinha, e quando clica na setinha, olha lá, ele criou para a gente um controle de setinha com o nome padrão dele. O nome padrão dele é Arrow Flat, então ele criou para a gente um botão Arrow Flat. Tá? Se eu quiser dar um nome para ele aqui, ó, teste Merci Control. Eu quero dar esse nome para ele, então eu vou criar um controle igual ao do Option Controls, ó, que é esse menininho, tá? Aí eu quero escolher ele um pouquinho maior e eu quero um novo controle de menininhos, e ele vai ser cúbico. Então, vamos lá, criei um controlinho dele cúbico chamado Test Merci Control, e é assim, tá? Não tem nada demais. A gente tem isso daqui para explorar, eu vou deixar para vocês investigarem. E a gente tem essas opções. Por exemplo, eu quero, nessa setinha aqui, eu quero adicionar um shape nela. Então, eu posso vir aqui nessa opção de Add Shape. Ele vai pegar quem está selecionado e vai adicionar um shape novo nela. Que shape que eu quero? Eu quero um shape de bolinha. Então, eu clico aqui, vem um shape de bolinha novo para esse controle. Eu posso vir aqui depois editar esse shape do jeito que eu quiser. Aqui o componente, por exemplo. Eu fiz uma bolinha ali, então agora na ponta da setinha. Então agora essa setinha tem uma bolinha dentro, tá? E assim sucessivamente a gente pode fazer em qualquer shape que seja do DP AutoRigs, e assim ele vai localizar e vai encontrar a forma de fazer isso, tá? Ele tem também o Replace Shape, se a gente quiser dar um replace nesse daqui, eu não gostei dessa forma, então eu quero que esse controle do Bend aqui seja um triângulo lá, não sei, a gente pode vir aqui dar um Replace. E esse replace, deixa eu ver se eu acho um triângulo aqui. Aqui o triângulo. Quando eu clico, ele vem um triângulo, tá? Se eu quiser dar um replace numa outra direção, eu quero a direção dele em X, aí ele vem outra direção, tá? Isso tudo é a forma que a gente está fazendo para alterar o shape do controle. O controle continua o mesmo, só alterou o shape,
tá bom? Então a gente tem essas opções, isso daqui é legal, e também tem o Combined Shapes, a mesma teoria que a gente utilizou lá nos nossos módulos, onde a gente tem os flats, que são a base standard das curvas de shape, e a gente tem as curvas integradas, que são essas daqui, são os Combined Shape. A gente tem mais do que um shape combinado. Então, por exemplo, a gente quer dar uma alteração nesse daqui, né, esse shape, eu não quero ele mais um quadradinho, eu quero ele cúbico de setinha dupla. Então a gente clica nele, ele vai fazer nessa direção. Vou pôr uma outra direção aqui para a gente não se confundir. Olha lá. Ele criou esse controle agora para a gente com esse shape. Tá? É um shape meio raro de usar, mas tem a opção. Se você quiser usar, tem ele. Tá? Então isso aqui são shapes combinados, shapes simples e as opções de criação dos shapes através dos controles que a gente tem nesse painel, tá? Então, essa é a parte de controles, de criação de controles, e a gente tem a parte de edição dos nossos controles. Isso daqui também é interessante para a gente aprender, porque são botões que automatizam coisas que a gente poderia fazer. Por exemplo, eu quero selecionar todos os controles do meu rig. Clica aqui, ele vai selecionar todos os controles mesmo. Ele não vai pegar só um grupo, ele vai pegar todos os controles, cada um que seja controle do AutoRig, ele vai ser selecionado. Para que eu preciso disso? Não sei, de repente você vai querer marcar um keyframe em todo mundo. Esse botão é útil para isso, ou para você fazer uma seleção e adicionar informações nas suas ferramentas. Isso daqui pode ser útil, tá? Quando a gente cria um zero out de um controle, é por aqui, por exemplo, tá? Qualquer node que você selecionar pedir zero out, ele vai gerar para você a nossa nomenclatura padrão de zero out, é o nome do node 00 grupo, tá? E assim sucessivamente a gente pode criar dessa maneira para os controles estiverem selecionados nesse botão zero out. Outra opção que a gente tem seria do Reset Curve e do Change Curve Degree. O Change Curve Degree é interessante da gente ver porque ele foi criado, esse shape, e ele tem informações nele aqui do que ele foi adicionado. Então, ele foi adicionado uma classe nele, que é a do Character. Essa curva é o Character. O degree dele é 3 e o size dele é 2.2. Então, se eu pedir o Reset Curve, ele vai voltar com esse padrão aqui de criação da curva, direção, as coisas todas que tem. Se a gente pedir o Change Curve Degree, olha o que acontece. Ele vai lá, muda o degree da curva e coloca ele como 1. Tá? Se eu der um reset, ele vai estar continuando como 1, porque o degree ele não dá um reset. Mas se eu vier aqui nessa curva, editar ela, não gostei, o menininho ficou muito cabeçudo, posso dar um reset, ele vai voltar com essa curva igual ele estava guardado, as informações dele aqui. Tá? Então, nesse caso, Change Degree ou Reset Curve faz a curva voltar ou mudar o degree dela, tá? Outra opção que a gente tem aqui são dos shapes. Olha, a gente pode editar os shapes dando adição de algum shape em um no outro, a cópia do shape de um para o outro ou replace do shape de um para o outro. Esses aqui são as mesmas funções praticamente, só que um adiciona. Então, por exemplo, eu posso pegar esse shape aqui, adicionar aqui, clicando nesse botão, ele vem para cá. Então, adicionei shapes novos. Não quero adicionar, eu quero dar um copy. Então, eu quero que esse aqui se torne igual a esse de cá. Então, dá um copy. Olha, beleza, copiou. Tirou o que tinha lá e colocou esse novo. Se eu não gostei desse, vamos ver o que acontece. Eu não gostei desse que eu editei, mas ele foi criado daquela forma do character. Olha, eu posso dar um reset nele, que ele vai trazer o character novamente para cá, porque a origem desse node foi criada com esse preset de character, quando eu criei aquele node, tá? Então ele guarda essas informações aqui, são úteis para a gente. Bom, se eu der um replace, aí não. Aí o replace ele apaga esse arrow flat aqui e transfere ele para lá, apagando o que estava de origem. Então o replace ele simplesmente deleta o de lá e troca o replace para cá. Novamente é a mesma coisa, só transferiu o shape e apagou a origem. Tá? Então é isso que ele faz, esses botões. Isso daqui não são nada difícil, mas é importante a gente dar essa documentação de como que a gente utiliza isso. Lá na calibração, esse é mais interessante. A calibração, a gente pode ver que no nosso rig tem muitos nodes que são calibrados. Por exemplo, um node do Jaw, ele tem calibrações que eu já apresentei para vocês quando a gente viu as guias do Jaw.
a gente tem algumas calibrações aqui, da abrir a boca, fechar a boca, o quanto que ele desloca em translação quando ele faz isso. Então tem um monte de atributos aqui que são de calibrations. Estão nessa lista os atributos que são calibráveis desse Node. Então tem um monte de atributos aqui. Esses atributos que estão nessa lista, que aparecem aqui como ativos, a gente pode transferir a calibração dele, a gente pode ajustar a calibração dele e importar. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer também, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a calibração na nossa pálpebra. Eu vou mostrar que na pálpebra a gente tem esses presets aqui e outros nodes de calibração, outros atributos de calibração, desculpa, que estão também nessa lista aqui, ó. Esses atributos, a gente controla a intensidade, por exemplo, do nosso piscar de olhos ali, ó. Então aqui, ó, ele, se a gente quiser que ele feche quando ele estiver aqui, a gente precisaria vir aqui e calibrar o nosso atributo para, por exemplo, o preset dele em Y ser um pouco maior, ou adicionando um pouquinho mais, até ele chegar no valor em que eu quero que ele feche. Ele fechou, deu 100, vamos ver, 105.7, tá? Ótimo. Agora, um controle, um dos lados está calibrado, o outro lado não está calibrado. Então, a gente pode transferir a calibração de um para o outro, ou até mesmo importar. Se você tiver um rig que já tem a calibração que você quer usar nele, você pode clicar nesse botão aqui e encontrar no seu HD onde está esse rig, e você faz o script vai referenciar aquele rig, transferir para a gente a nossa calibração e depois ele tira essa referência. Então, isso que ele faz, ele faria um processo manual de referência, transfer de calibração, que usaria esse botãozinho, e depois ele tira a referência e está calibrado igual o arquivo que você importar. Nesse caso, o que a gente quer fazer desse lado, de um lado esquerdo para o lado direito, seria o mirror da calibração. Ele já tem pré-definido o left como a origem e o right como o destino. Então, se você clicar aqui nesse mirror, ele vai transferir a calibração que está desse lado para o lado de lá. Então, ele transferiu esse valor aqui que a gente tinha. E os dois controles aqui, no caso, estão com o mesmo valor de calibração. Porque a gente usou esse botãozinho que faz o mirror da calibração de um lado para o outro, tá? Isso aqui é muito útil para que a gente não esqueça de calibrar um lado e passar a calibração para o outro. Esse botãozinho ajuda a gente, tá? Na hora de finalizar o rig, a gente tem uma ferramenta que vai ler essa calibração e ver se não está compatível do lado com o outro, e ajuda a gente a fazer a simetria, tá? Seria uma ferramenta, eu posso apresentar para vocês aqui antes de só falar assim, né? Mas ela seria aqui, esse Side Calibration, em algum lugar ele está aqui. Side Calibration, tá? Ele vai verificar se um dos lados não está com a calibração correta e transfere de um para o outro. Nesse caso, a gente pode usar esse mirror. E o que acontece, por exemplo, se a gente calibrar alguns controles e esquecer quais que a gente tinha calibrado? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 90, e esse daqui não vai estar 90, então ele vai ter que calibrar de um lado para o outro. Mas a gente calibrou um tanto de controles que a gente se esqueceu quais os controles que tinham sido calibrados ou não. Então, a gente, se clicar nesse botão e não tiver nenhum node selecionado, ele vai perguntar para você, olha, não tem nada selecionado, você quer calibrar tudo? Tem certeza? Beleza, a gente quer, porque ele vai garantir que o nosso rig está calibrado dos dois lados. Quando a gente dá um yes, ele vai passar todos os nodes, ele transfere o mirror do calibração de um para o outro. Aqui nesse caso, a gente tinha configurado 90, então é esperado que esse daqui também receba 90, porque ele passou a calibração, tá? Essa é a parte de calibration. Similar a essa parte de calibration, tem o Shape I/O, Shape de entrada e saída. A gente também segue o mesmo conceito, onde a gente consegue exportar os nossos controles e importar os shapes deles depois. Então, essas duas ferramentas aqui são de export e import. No caso, se a gente editar um shape de controle, como por exemplo a clavícula, normalmente a gente faz ela assim, ó. A gente coloca um shape dela assim e a gente pode pedir um mirror dela. Então, o mirror dela seria clicando nesse botão, ele já procuraria o left e o right
e ele encontraria no eixo que ele vai fazer o mirror. Então, se a gente clicar o mirror aqui, ele passa daqui para lá como o mirror que ele pediu para que a gente pediu para fazer. Caso a gente tenha muitos controles para que a gente editou o rig inteiro, que a ideia é que a gente possa trabalhar e editar as curvas de controle do nosso rig inteiro. E aí a gente finalizou o lado esquerdo todo, tá todo bonito as curvas de controle, a gente pode pedir aqui um mirror, e se não tiver nada selecionado, esse mirror de shape vai dar para a gente aqui assim, olha, pergunta, não tem nada selecionado, você quer fazer um mirror em tudo que a gente tem de nodes no nosso setup? Sim, aí ele vai garantir para a gente de que ele está fazendo a transferência de shape do lado esquerdo para o lado direito, nesse caso que a gente escolheu o X como o mirror e left para right. Se a gente der um OK aqui, ele vai passar em todos os nodes, ele vai fazer um mirror para a gente, e é esperado que o lado direito tenha o espelhamento de shapes que a gente tinha criado no lado esquerdo, tá? Então, essa é a tab de controllers, ela tem bastante coisa, eu entendo, mas essas coisas não são difíceis. Então, eu esperaria que vocês pudessem explorar isso daí para poder se sentirem mais à vontade com essa ferramenta e que seja útil para vocês, tá bom? Muito obrigado, valeu!